Olá, você, que bom ter você conosco mais uma vez aqui no canal Colaborativas. Eu estou certa que você está gostando das nossas publicações, porque fazem muito sentido nós colocarmos aqui as nossas vivências. E se você já nos segue, curta e compartilhe esse conhecimento para aquela amiga que você acredita que vai fazer muito sentido para ela entender um pouco mais de tudo isso. Hoje nós vamos falar sobre expectativas da criança, ou eu deveria dizer as expectativas do adulto, porque na verdade nós, enquanto crianças, nós só queremos ser amados, nós queremos ser acolhidos, nós queremos ser protegidos. E na verdade, a criança, ela não tem filtro, a criança só ama, ela só sabe amar. E aí, dependendo do ambiente que ela está vivendo, a forma como as situações de vida dela acontecem na vida dela, ela às vezes precisa ser muito forte para viver num ambiente em que está de alguma maneira trazendo a ela dificuldades em atendimento às suas necessidades. Às vezes ela não se sente vista, às vezes ela se sente presa em situações que ela olha o papai e a mamãe vivendo e ela sente que às vezes é culpa dela, às vezes ela sente que está pesado para ela, e a criança vai vivendo de acordo com as demandas do ambiente. A forma como ela recebe informação é a forma como ela vai retornar essa informação para a vida. Então, nesse período, se a criança ficou muito exposta, se ela não foi acolhida, se ela se sentiu, se ela tem uma sensação de que ela está vulnerável, ela segue para a vida, levando impregnada desse medo de relacionar, desse medo de atuar, porque tudo está ali dentro da mente inconsciente dela, que são as memórias, que são é o banco de dados de cada um de nós. Então nós, enquanto adultos, por mais que a nossa infância não tenha sido reconhecidamente traumática, existem sim coisas aqui dentro que foi a nossa percepção infantil. E nós muitas vezes esperamos que o nosso pai visse a nossa competência, que a nossa mãe visse a nossa capacidade, que nós fôssemos acolhidos, colocados mais no colo do que realmente fomos, que nós tivéssemos recebido mais atenção do que nós realmente recebemos, e aí nós vamos para a vida, levando uma vontade gigantesca de receber do outro aquilo que nós sentimos que nos faltou lá na nossa infância. E nós vamos para as nossas relações esperando do outro aquilo que papai e mamãe não nos deu. No meu caso, a minha vivência, nós sempre que vamos colocar a nossa vivência. A minha vivência foi, eu fui para a vida sendo a boazinha, porque eu precisei ser boazinha lá atrás, em algum momento da minha vida. Muitas das minhas memórias eu nem me lembro, porque o próprio universo se encarrega de fazer a gente lembrar aquilo que dói menos, aquilo que não impacta tanto a vida da gente. Mas eu fui para a vida sendo a boazinha. Sabe aquela pessoa que faz tudo, que sempre está disposta a estar presente na vida do outro, a fazer as coisas que o outro precisa e muitas vezes o outro nem te pede? Quantas vezes eu fui fazer as coisas para as pessoas que, por invasão, eu praticamente invadia a vida do outro, porque eu não sabia nem se o outro queria aquela ajuda. Às vezes eu me esforçava tanto para ser a boa, que a minha preocupação mais era atender às expectativas do outro. Era muito mais fácil olhar as dificuldades do outro do que olhar a minha. Então, eu assumi em muitos momentos da minha vida aquele papel de salvador. Sabe aquele papel da pessoa que quer ajudar, às vezes até a pessoa sem pedir? Eu olhava uma situação que a pessoa estava vivendo e eu queria resolver aquela situação. Às vezes a pessoa me pedia, às vezes não. Às vezes eu presenteava as pessoas é, com base naquilo que eu achava que era importante. E hoje eu entendo que o presente é aquilo que você não tem nem coragem de comprar de tão supérfluo. Então, se você está precisando de um sapato, não é um presente, é uma necessidade. Você está precisando de um casaco, não é um presente. Está lá na pirâmide, lá da necessidade básica. Então, eu presenteava com coisas necessárias, com coisas importantes. Hoje eu entendo que o presente é aquilo que a pessoa não tem nem coragem de comprar, de tão supérfluo que é e de tão banal, mas que a pessoa tem um sonho.
Então, muitas vezes, no meu passado, eu quis tanto fazer força para ser boa, para ser útil, que eu fiquei útil demais. E aí você sai resolvendo problemas das pessoas. Eu não conseguia dizer não. Eu não conseguia dizer que isso eu não quero fazer, isso eu não vou fazer. E aí eu precisava dar desculpa se eu não posso, eu não consigo, para aquilo que realmente eu não conseguia fazer. E hoje, né, com a visão sistêmica que a gente conhece, a gente entende a necessidade da gente olhar para a gente e perceber o que realmente eu estou buscando no outro que está faltando em mim. Por que será que eu estou querendo cumprir no outro essa necessidade? Se eu deveria olhar para mim, mas muitas vezes olhar para a vida do outro, acertar a vida do outro, resolver a vida do outro, é mais fácil do que resolver a minha. Porque quando eu vou resolver a minha vida, eu vou bater numa barreira, que é a dor que me causou aquela falta, aquela necessidade, aquela expectativa não atendida. E aí eu vou olhar de novo para um movimento da minha infância onde eu não recebi. E é por causa dessa falta, dessa dificuldade em entender isso, é que eu vou para a vida buscando no cônjuge, buscando nos amigos, buscando no trabalho, buscando nas relações afetivas, amorosas, profissionais, sociais, buscando aquilo que me faltou lá atrás, quando eu deveria me dar. Por isso que nós vamos para um casamento com expectativas infantis, querendo que esse homem seja o nosso pai, nós vamos para um casamento com expectativas infantis, esperando receber dessa mulher aquilo que a mamãe não me deu. Então, isso, o que que isso faz? Isso distorce a nossa visão real de um relacionamento, distorce a nossa visão real das nossas relações profissionais, distorce a nossa dificuldade de aceitar uma hierarquia, de aceitar que uma pessoa tenha uma qualificação maior do que a nossa, a gente fica no modo competição para tentar ser tão bom a ponto de eu me superar e superar eu mesma e todas as outras pessoas. A gente começa, entra num modo de autocobrança muito grande. Então, quando a gente não tem as nossas expectativas atendidas, a gente quer ser perfeito. E aí é onde a gente deixa de olhar para a gente abandona a gente em primeiro lugar, para depois a gente perceber que está colocando outra pessoa no lugar que deveria ser o nosso. Então, esse movimento das expectativas infantis, as expectativas que os adultos levam para as relações, que tem a ver com uma falta que aconteceu lá atrás, que tem a ver com uma dificuldade de compreender com o olhar do adulto, o que você viu com o olhar da criança, nos traz muita coisa que nós chamamos de emaranhamento nas relações. Nos traz muita dificuldade de vida, muita compreensão com nós mesmos, e nós não conseguimos nos colocar em primeiro lugar e nos priorizar na nossa vida. Isso gera dependência emocional. Muitas vezes nós ficamos em relações que não estão boas para nós, mas ali é o que eu consigo ter, o que eu consigo ficar, então é o que eu consigo fazer no momento. Então, nós temos que olhar para nós, nos respeitar, respeitar as nossas dificuldades e buscar ajuda. Por isso que esse conhecimento sistêmico, essa visão, eu sempre vou estar batendo essa tecla, que foi o que me trouxe essa visão, essa abertura de consciência, e vai trazer para todos vocês que entenderem como é libertador a gente entender as nossas dores e como é maravilhoso poder escolher ter atitudes diferentes. Então, esse nosso movimento aqui do Colaborativas é um movimento de que nós estamos crescendo também aqui. E nós vamos ficar muito gratos se você colocar aí nos comentários, após assistir a nossa live, assistir aí o nosso conteúdo, se isso reverberou em você, se tem algo que faz sentido, se você quer perguntar alguma coisa para a gente, porque aí nós vamos entrar mais em conexão com você ainda, porque essa é a nossa proposta. Agora nós vamos saber da Fabine. Como foi, Fabine, para você fazer esse movimento aí dentro das expectativas infantis? Olá, então, gostaria de trazer aqui um conhecimento que vem lá da cultura indiana, em relação às expectativas. Toda criança, independente de como ela foi criada pelos pais, se os pais podem ter tido o maior cuidado do mundo,
atendido todas os possíveis desejos e necessidades daquela criança. Ainda assim, aquela criança, todas as crianças vão acabar esperando mais dos pais. Isso é um ensinamento milenar que não vem para deixar nós pais, nós adultos confortáveis, para vem no sentido de não nos autocobrarmos tanto, mas ainda assim vem na necessidade de buscarmos trabalhar nossas questões emocionais, terapizarmos-nos da melhor forma possível para que a gente possa olhar para aquela criança que está sob nossos cuidados, sob nossa tutoria, de uma forma assim, olhando especificamente para as necessidades e expectativas dela, e não com as expectativas que nós tínhamos enquanto criança. Uma vez eu já ouvi uma pessoa conhecida, uma pessoa muito próxima minha, falando assim, eu gosto de comprar sempre cadernos novinhos para os meus filhos, quando está no início de aula, porque quando eu era criança, tinha que usar os mesmos do ano passado. Aí eu chamei a atenção dela nesse sentido. Poxa, mas essas são as tuas expectativas, as tuas necessidades. Será que realmente é isso que o seu filho está precisando e querendo? De repente pode ser uma outra coisa. E a questão do caderno talvez não tenha tanto peso no emocional dele. Então, olhar para a criança no sentido de realmente enxergar aquilo que ela está esperando, mas ter também a consciência, através desse conhecimento milenar de Vedanta, ter o conhecimento, ter a consciência de que por mais que você faça, que você olhe para as necessidades daquela criança, ainda assim ela vai exigir mais dos pais. E isso simplesmente é para a gente olhar também para os nossos pais e ver, poxa, eu vivenciei essas situações, eu queria mais, talvez eles não pudessem, talvez eles não conseguissem, talvez eles não quiseram. São situações que a gente olha, precisa olhar, né? Olhar para nossa história, olhar para nossa infância, mas olhar também para os nossos filhos, olhar para a geração seguinte e não projetar neles as nossas expectativas. Uma outra situação que eu presenciei, não fiquei sabendo há pouco tempo, que a gente vivencia isso muito, vê muito isso no dia a dia hoje, que são as crianças com comportamentos desafiadores, muito agitadas, que muitas vezes acabam recebendo diagnósticos que são nada mais do que colocados numa caixinha, que vão receber medicação, que vão receber rótulos, que vai acabar trazendo consequências na vida futura daquela criança. E muitas vezes o que aquela criança está esperando dos pais, a expectativa daquela criança é o limite. Uma situação que eu fiquei sabendo é a criança dorme muito tarde. De repente, se a criança for dormir, ou for colocada dentro de uma rotina, for dormir num horário mais adequado para o desenvolvimento cognitivo, para nas janelas de sono, ter uns momentos mais calmos, momentos de não fazer nada, os momentos né, observar esses momentos de rotina, um planejamento, de repente essa criança sai daquela caixinha que foi diagnosticada. Então, muitas vezes, as crianças estão querendo dos pais um limite. Os pais, nós como pais, precisamos ter a consciência de que nós somos a margem do rio e a criança é a água que flui. Então, nós estamos ali para colocar os limites da onde até onde vai o rio. E a criança precisa ter a liberdade de ser a criança. Então, muitas vezes, nós pais queremos ser pedra, entrar dentro do rio, né, e invadir o espaço do que seria a vivência
natural de uma criança, de gritar, de fazer birra em algumas situações isso é saudável, mas não pode deixar livre demais. Quando a gente deixa livre demais, você perde a linha e a criança pode vir a se tornar muito agitada. No entanto, quando você represa demais, coloca ali uma barreira nesse rio, monta uma represa, né? Isso também vai ficar tudo lá guardadinho e na vida futura, na vida adulta, essa criança vai ter inúmeras consequências. E isso vem no comportamento, na escola, vem nos relacionamentos, vem no trabalho. Então, a criança muitas vezes tem a expectativa de que os pais simplesmente olhem para ela e vejam ela como ela realmente é. Nós, como adultos, hoje, podemos ter essa escolha de olhar para nossa infância, né, fazer terapias, fazer processos terapêuticos, olhar para nós, entender aquilo que não foi construtivo para nós, aquilo que a gente precisou de limite, aquilo que a gente queria um avanço, um apoio a mais. Não, eu estou com medo de fazer determinada coisa, então, meu pai, minha mãe foi lá e me deu um impulso para eu seguir e fazer. Então, esse dosar no que limitar e no que não limitar é uma coisa que os pais precisam observar a cada dia, a cada novo desenvolvimento, nova fase da criança e realmente olhar para aquela criança, para as necessidades específicas de cada criança e principalmente quem tem vários filhos, né? Olhar realmente a necessidade de uma, a necessidade de outra, para não colocar todos na mesma caixa e achar que o mesmo comportamento serve para todo mundo, né? Isso é uma coisa que as terapeutas aqui conhecem perfeitamente, até pela configuração da mente, do desenvolvimento de cada criança, no momento de cada criança. Fabiane, como que é isso para você? Como que é o seu entendimento nesse sentido? Eu sou a Fabiane Zadorosny e falando sobre expectativas da criança, a fala da Fabiane aqui, todo esse contexto que ela trouxe, me remeteu a coisas que eu venho vivendo no meu dia a dia com a minha filha. Apesar de eu ter toda uma atenção desde antes dela nascer, eu já ter buscado conhecimento, buscado entender a mente da criança, o desenvolvimento, como que acontece e tudo mais, eu, né, cuidando de mim, das informações que eu recebia, né, que eu absorvia para que eu conseguisse maternar de forma mais consciente, mais respeitosa e tal, e fazendo escolhas de estar com ela quando ela é bem pequenininha, estar o tempo todo em casa, né? Quando eu passei a me dedicar ao meu lado profissional, quando ela já estava um pouquinho maiorzinha, também a escolha é de dentro de casa para estar presente. Recentemente, ela me trouxe uma fala, principalmente na época das férias, que daí a criança está mais em casa. Ela me trouxe uma fala assim: mamãe, você não liga para mim. Aí eu tive que sentar com ela e conversar e mostrar para ela quais eram os momentos que eu estava com ela, ensinando algo, fazendo algo juntas e tal, porque na expectativa dela eu tinha que sentar e brincar com ela como uma outra criança. E no cotidiano não cabia isso no meu dia a dia, apesar de eu trabalhar de dentro de casa. E eu tenho, inclusive na minha agenda, minha rotina do dia, eu tenho os momentos fixos da agenda que é para ela. Então, né, que é o cuidado ali de banho, jantar, sono, antes de ir para a escola, a parte da manhã e tudo mais. Então, efetivamente, o momento que eu não estou com ela, que eu estou dedicada ao meu trabalho, às minhas coisas, é exatamente o momento que ela está na escola, ou quando ela está dormindo. Só que ainda assim, mesmo eu fazendo toda uma organização da minha rotina, ajustando as necessidades dela, na cabecinha dela, eu não estava atendendo às suas expectativas. Então, aí eu tive que sentar com ela, conversar e alinhar e mostrar para ela efetivamente: olha só, a mamãe está dedicada a você nesse momento aqui. Vamos sentar aqui, vamos comer juntas? Você quer me ajudar a fazer tal coisa e tal? Posso te ajudar na tarefa da escola? O que que você precisa? Por quê? Porque se eu não explico, ela vai crescer com essa sensação de que a mamãe não liga para mim, porque a mamãe não sentou para brincar comigo. Só que às vezes ela está brincando e eu estou conversando com ela, estou observando a brincadeira, estou trazendo alguma coisa e tal. Não necessariamente que o pai e a mãe têm que sentar e fazer a brincadeira junto com a criança, mas estar atento e
a expectativa dela naquele momento não estava sendo atendida. Então, ali já me deu um alerta, eu preciso trazer essa consciência para ela, de que quando eu estou fazendo uma roupinha para ela, de que quando eu estou levando as coisas para ela brincar lá fora, também é um cuidado com ela, justamente, né, para ela entender a dinâmica como que acontece no dia a dia. Mas isso também me fez refletir como que era lá na minha infância, que a minha mãe também estava em casa. E eu sentia essa ausência. Era como se a minha mãe não estivesse em casa, porque ela estava focada no trabalho o tempo todo. Eu busco sim dedicar meu trabalho, eu dedico no tempo em que ela está na escola e que ela está dormindo. Então, de fato, para sentar na frente do computador e trabalhar é esse momento. Mas as coisas da casa eu estou fazendo no contato com ela. Então, sempre alinhando, mas me fez refletir sobre a minha infância também, porque existia muito aquela fala de eu estou trabalhando e tal, né? Então, tipo assim, eu via a minha mãe trabalhando, aí eu pensei, poxa, estou novamente repetindo um padrão, mesmo que eu tenha escolhido fazer diferente, tenha escolhido trazer mais contato com a criança e tal, ter todo esse cuidado com o emocional dela, ela estava registrando a mesma coisa que eu registrei. Então, por isso a importância de eu entender as expectativas dela, eu entender as minhas expectativas quando criança que não foram atendidas, e entender, ela está repetindo aqui, eu preciso trazer consciência para esse momento. Agora, se eu não estou desperta, eu não sou uma mãe que está acordada para esses detalhes, vou deixar passar e ela vai crescer com a mesma sensação que eu tive de que a minha mãe estava em casa, mas ela não dedicava tempo a mim. Então, eu precisei sentar com ela e conversar. Essas expectativas precisam estar alinhadas do que é possível que a mãe faça, que o pai faça e do que a criança está esperando. Muitas vezes, até mesmo no que a Fabine trouxe ali, de sei lá, um brinquedo, alguma coisa, um objeto, alguma coisa que a criança queira. Às vezes a gente tem memórias de escassez de alguma coisa e, poxa, eu queria muito tal coisa quando criança. Aí eu quero proporcionar isso para o meu filho, mas aquilo não tem valor para o filho porque não é o que ele quer. Então, sentar, conversar e entender essas expectativas infantis, porque não importa, você pode ser o pai que se desdobra, a mãe que se desdobra, se não atender aquelas expectativas ou não ocorrer um alinhamento disso, vai ocorrer a lacuna, ali essa sensação de que os meus pais não foram suficientes, né? Então, estando na educação da criança, no dia a dia, atento a isso, a gente consegue ir lapidando isso e pavimentando antes que isso se torne um abismo, né? Não precisa tornar-se um trauma ali, que quando a gente fala em trauma, a gente está falando aqui nos traumas cotidianos, as coisinhas básicas. Por exemplo, nessa fala da minha filha, seria muito facilmente ela registrar que a minha mãe não ligava para mim. Lá no futuro ela pode trazer essa sensação. Sendo que, na minha perspectiva, eu estou em casa, escolhi meu trabalho e tal, para atendê-la. Então, eu me desdobro para atender a expectativa, mas ela não estava percebendo isso. E como o registro do trauma é a percepção da criança sobre o que está acontecendo, a gente precisa estar atenta, nós, mães, pais, estar atento a essas coisas. Uma fala da criança traz informação, um comportamento te traz outra informação. Então, estar lendo isso o tempo todo e fazendo esses alinhamentos. Não é obrigar a criança a aceitar tal coisa, mas muitas vezes uma conversa explicando: olha só como eu estou aqui com você, esse momento aqui é importante para a gente, quando eu estou penteando seu cabelo, quando eu estou secando seu cabelo, quando eu estou cuidando do seu lanchinho da escola, sabe? Então, assim, é mostrar a minha atenção a ela, além do que ela estava esperando. Então, isso foi uma coisa que realmente eu percebi nos últimos tempos e eu tive que corrigir essa minha postura com ela. Então, facilmente, mesmo quando ela não traz essa sensação de falta, essa sensação de não estar sendo vista, eu mostro para ela: olha só o que a mamãe fez para você, olha só, vamos fazer tal coisa juntas, vamos ter um momento juntas, para que ela lembre disso. É uma construção, esse relacionamento com a mãe é uma construção diária. Então, como a mãe está relacionado com a visão de relacionamento, né, o modelo de relacionamento que a criança vai registrar, então é muito importante ter essa sensação de eu estou sendo atendida pela minha mãe. Porque aí ela pode facilmente ir para relacionamentos no futuro e conseguir comunicar
que ela espera, ter uma expectativa exposta e ser atendida nessa expectativa. Então, eu preciso, desde agora, construir isso nela para que seja natural para ela fazer esse processo. Mas e aí, Hilda, como que é para você essa questão das expectativas infantis? Como que funciona aí? Nossa, vocês já falaram tão bonito, né, sobre expectativas infantis. Aqui a Hilda Stefano. Os filhos veem nos pais como se fossem os deuses, né? É aquele exemplo que meu papai e mamãe são perfeitos. Na hora que papai e mamãe faz uma coisa errada, aí eles se decepcionam com papai e mamãe, né? As meninas falaram aí muito bem sobre a Fabienne, sobre a importância de trazer a clareza para o filho. Por que não pode fazer aquilo? A gente atende às necessidades. Hoje em dia, as mulheres têm mais consciência sobre isso. Atende, mas quando não dá para fazer, tem que explicar por quê. Que eles querem saber. É outra geração, é diferente da nossa. Por que que você não vai comprar o brinquedo para mim? Por que que você não vai fazer isso para mim? Eles querem saber. Aí a gente tem que explicar. Olha, por isso, por isso, por isso, né? Dando segurança ao filho, dando conhecimento, porque aquilo não pode ser naquele momento, mas dali a pouco você pode fazer diferente, ir lá e comprar. Então, daí a gente vê a importância dos pais na vida dos filhos, né? E o desenvolvimento dessa criança socioemocional, a relação entre os pais e filhos é fundamental no desenvolvimento das habilidades, das qualidades desses filhos. E no meu exemplo, assim, eu lembro que na minha época era mais difícil, né? Há 50 e poucos anos atrás. Meu pai, eu achava assim que ele ia dar tudo que eu queria. Mas não, na hora de fazer roupa, eu já tinha perdido minha mãe. Ele ia lá, mandava fazer a roupa que ele queria, não a que eu queria. Então, nesse ponto, eu me decepcionava bastante. Por que eu não posso ter a roupa que eu quero? Né? E realmente, eu falava assim, nossa, aquelas saias de Miami Jona, eu falava. Eu tenho que vestir isso. Aí decepcionava. Uma vez também eu ganhei um presente de um amigo meu, ele fez eu devolver o presente, porque ele podia estar comprando o presente. Isso me decepcionou muito também. Então eu procurei assim, muito fazer diferente com meus filhos, que é o tempo de qualidade. Não é o tempo, não é a quantidade que você fica com seu filho, é a qualidade do tempo que você fica com ele. Muito bem quando a Fabienne e a Fabine colocam que elas, né, elas estão fazendo diferente, elas já têm esse conhecimento, e explicando para as crianças delas, o tempo delas é isso, isso e isso, para eles entenderem. Nem sempre vão entender e está tudo bem. Né? Que a gente não sabe a cabecinha deles como está processando, mas a gente tenta fazer o melhor para essas crianças. Os filhos, eles veem os pais como uma fonte de inspiração e admiração. E esses pais têm responsabilidade mesmo, desde cedo, de colocar clareza, responsabilidade, fazer as crianças cuidarem de si, ter um amor próprio. E com meus filhos eu procurei fazer isso também. Ficava o tempo com eles, que eu falava assim, ganhar dinheiro eu preciso, mas eu tenho que ficar com meus filhos, para mostrar para eles o que é o amor, que eu gosto deles, que o amor é tudo, né, gente, na vida dela, principalmente dos filhos. Quando eles se sentem amados, eles não vão procurar qualquer coisa. Eles têm segurança naquilo que eles estão fazendo. Então, você já dá um apoio ali para os seus filhos. E é isso aí. Acho que as meninas já falaram tudo. E aí, Jaque, o que você pensa? É muito interessante. Todo mundo passa por esse momento, né? Eu hoje, né, a visão sistêmica, ela traz todas as respostas que a gente procura, né? Então, hoje a gente não consegue nem falar mais como a gente pensava antigamente, porque aí parece que a gente esqueceu, né? A gente ressignificou e esqueceu. Então, é o que você falou, essa época agora é uma nova época. Então, na minha mãe, na mãe da minha mãe, as bonecas eram sabugo de milho, né? E aí vem essa falta no sistema, e aí a minha filha quer uma Barbie de 200 conto. E eu falei, caraca, 200 conto dá para fazer muita coisa, porque não era a minha. E aí a minha filha vira e fala, a senhora não me ama, porque uma coisa que eu peço a senhora não me dá, né? E aí você imagina você lá na Mulher Guerreira, trabalhando, cuidando, muitas criam o filho sozinha, né?
E aí tem que manter a casa, manter o menino, chegar em casa, e aí um presente que você não pode dar, você escuta para o seu filho, né? A senhora não me ama. E aí a expectativa, então quer dizer assim, você só me ama se você me der, se você não me der, né? Então eu passei muito por esses processos, e assim, eu vou encerrar aqui para não ficar longo, mas uma dica, assim, que virou não só a minha mente, como das meninas aqui também, foi quando a gente trabalhou o nosso eu como mãe, porque o nosso eu veio com muitas dores aqui. E aí, quando a minha filha virou para mim e falou que eu quero uma Barbie, e eu não tive coragem de falar, sabe o que que é? É porque eu não tenho dinheiro, não é que eu não te amo. Aí já ia ficar pesado. Mesmo sem o conhecimento, eu pensei que eu tive que te criar, que seu pai sumiu no mundo, e lá. Eu ia jogar um peso em cima dela. Então, eu preferi engolir. Gente, eu chorei 3 dias porque ela falou que eu não amava ela, porque eu não dei a Barbie. Isso foi um registro da minha criança, né? Que assim, tipo assim, eu não tive essa Barbie, eu não tive nem aquela bonequinha mais furreca, e nem por isso eu deixei de amar meu pai. Eu agradeci-o todos os dias por ele. Então, é a nossa expectativa também da nossa criança, e os nossos filhos também vai ter as deles. E eu lembro, né, gente, que olha para você ver a inocência. Quando ela fez isso, ela tinha 7 para 8. Quando ela fez 13 anos, eu recebi meu 13º, fui lá correndo e comprei a Barbie de cabelo azul para ela e trouxe. Ela olhou assim, não sei se vocês conhecem tal de Monster High. Já ouviram falar da Monster High? Aí tava no auge da Monster High, né? Aí ela olhou para a Barbie que eu para comprar. Ah, eu não gosto mais de Barbie, eu queria uma Monster High. Ali assim, foi assim, eu falei, deu vontade de dar uma surra. Sabe assim? Então, eu trabalho, e aí foi para terapia, nós todas, né? Os filhos também, e aí eu entendi que quando a gente trabalha a nossa expectativa da nossa criança, do nosso clã, fica mais leve para os filhos, porque a gente aprende a se comunicar. Então, por ser a mãe perfeita, querendo ser a mãe perfeita, trabalhando, fazendo, porque que era a prioridade? Estudar. Então, pagava uma escola para ela estudar. Então, esse para mim era a prioridade dela, né? E aí eu comecei a ter esse diálogo. Então, olha para vocês verem como que é. E hoje o Rômulo tem 10 anos, o Rômulo vai ser super evoluído, eu vejo nele assim. E aí eu falo assim, vamos conversar, o que que você quer? Então, às vezes, o que eles querem é é sentar e assistir um filme. A Nayara gosta de série coreana. Então, sexta é o dia da Nayara, a gente vai fazer o que ela quer. E se o Rômulo não quiser, tá tudo bem, mas a mamãe agora é da Nayara. No sábado, o Rômulo quer ir soltar a raia. É raia que a gente fala aqui, pipa. Vamos na Yara? Não quero ir, mas eu vou com o Romo, que é o dia dele. Então a gente faz esses acordos, porque a gente aprendeu essa falta, porque a gente não teve. Então eu não tive a boneca. Então isso foi uma falta. E ela em algum momento quis a boneca, mas em outro momento a boneca já não fazia sentido. Então essa falta de comunicação também de nós, porque a gente está corrida, a gente está trabalhando, a gente está resolvendo, a gente está estudando. E o menino, ele tem a mente ali, que ele não tem preocupação, a criança não tem, né? Então, assim, é esse momento assim de terapeutizar mesmo nós como mulheres e se tornar vulnerável e abrir para esse processo, para a gente entender as nossas dores. E aí, entendendo as nossas dores, a gente vai tirar a expectativa dos nossos filhos e tirar as expectativas que eles colocam sobre nós. Porque é quando a Nayara fala assim, ah, eu queria ir tomar um açaí. Aí eu falo, essa é a sua vontade, não é a minha. Então, eu não quero. Então, a gente aprende porque a gente tem que liberar o filho para a vida, para o mundo. E se a gente faz tudo perfeitinho, porque a gente não teve a nossa expectativa da nossa criança, projeta, quando o filho falar, tchau, mãe, mas eu fiz tudo por você, mas eu te dei tudo que você quis, mas eu não sei o quê. Não. Então, é isso, né? Eu falo assim que hoje, assim, a mensagem que eu passo é assim, mães, procurem ajuda terapêutica, porque quando você olha para você, reverbera tudo. Reverbera tudo. Então, não tem pai perfeito e mãe perfeita. Você tem o pai certo e a mãe certa para a sua evolução. E é isso. Simone, vou trazer para você, né? Como é para você tudo isso? Tá fechado seu microfone, tá fechado. Simone Araújo, mais um dia aqui com vocês, né?
no quadro Colaborativas, que tem trazido tantas experiências e tanta motivação, né? Eu vou ouvindo cada relato e parece que vai dando vontade da gente, eu acho que acredito vocês também, né? Vai dando cada vez mais vontade da gente criar mais temas, né? E, e criar mais soluções, inclusive trazer mais soluções para os temas. E olhe, por incrível que pareça, isso é uma expectativa da criança, né? Então, esse tema de hoje, eu queria trazer, no começo agora, já uma pequena consciência. Para quem, né, está nos assistindo aí, a consciência, o alinhamento de consciência seria: existe uma necessidade da criança, uma necessidade infantil. Em contrapartida, também existe uma expectativa infantil. Eu acho que a fala que a Jaque trouxe aqui, ela traz muito disso. Às vezes, a necessidade, né, infantil, a necessidade da criança não é compatível, infelizmente, com a expectativa da criança, tá? A necessidade que nós, pais, queremos prover para os nossos filhos, que são necessidades, inclusive, que vão ser básicas para a formação da criança, que inclui afeto, inclui alimento, inclui proteção, atenção plena e cuidado, né? Segurança e limites, tá? Estímulos também é uma necessidade da criança ser estimulada para que ela realmente desenvolva as suas expectativas, mas de uma forma saudável. E aí, trazendo isso, né, a gente leva a criança para uma capacidade maior de refletir sobre o que é necessidade também e o que é expectativa dela. O que os pais, o pai e a mãe podem suprir e o que é uma expectativa dela. Então, trazer e dar à criança a possibilidade de ela ter essa capacidade de refletir. E eu estou falando aqui da criança, não importa a idade, tá? Pode ser um bebezinho. Quando a gente dá a opção à criança, né? A gente também vai estar suprindo ali uma expectativa infantil. Por quê? Porque a criança, ela também tem o desejo e muitas vezes a expectativa da escolha. E muitos pais tiram essa capacidade de reflexão da criança, colocando a criança no lugar como se ela não soubesse escolher o melhor para ela, ou muitas vezes ela não desse conta do que é melhor para ela. Sim, isso aí faz parte do limiar de dar limites, né? E da criança saber o seu limite. Mas isso não significa que a criança não tenha sua expectativa e que ela não deseje ter também uma expectativa alinhada à necessidade, tanto dos pais como à necessidade infantil. Então, trazendo aqui um exemplo para vocês, mais ou menos, né, disso tudo, eu quero trazer a diferença aqui dos meus filhos, né? Em outro momento, vocês vão ouvir eu falar sobre a questão da falta instalada, tá? Vai ter em outro momento, vocês vão ouvir eu falar sobre a falta instalada. Da necessidade do... por ele, tinha sido amamentado até os 3 anos, tá? O outro, por ele, a expectativa, né, é que ele fosse alimentado mais tempo, mas ele mesmo cortou esse fluxo da amamentação. Então, pela expectativa de ele, olha só, na mentalidade dele infantil, ele não ia precisar procurar alimento fora. Ele ia se suprir da amamentação por toda a vida. Claro que enquanto ele tivesse essa consciência infantil, essa capacidade infantil de reflexão até ali. O outro, não. Olha que interessante. O outro, ele mesmo cortou o fluxo da amamentação, ele decidiu por ele mesmo parar. Por quê? Porque ele sentiu
que a expectativa dele não estava sendo correspondida. E aí a gente entra aqui de novo nas compensações. Olha que interessante, né? O que ficou muito tempo e eu tive que cortar o fluxo da mamada, instala uma falta. O outro, que não foi eu que cortei a mamada, mas foi ele que decidiu, ele por ele mesmo, suspender a mamada, ele também registrou uma falta, mas ele compensa agora com um mais. Olha que interessante. Como a expectativa deles sobre aquela mamada não foi, é o registro da criança, né? E isso a gente é preciso compreender, era uma expectativa. Na expectativa dele, aquela mamada precisava ser mais potente, e não era, era normal, né? Então ele registrou mais. E aí hoje ele tem essa consciência de que ele pode mais. Então, quando ele deixa o peito, eu estou dando um exemplo, né? Quando ele deixa o peito e ele vai para a mamadeira, ele conhece outro universo. Ele conhece um universo de que, olha, aqui é mais, aqui o fluxo é maior. Vocês entendem por que a gente não pode cortar a capacidade reflexiva da criança? Porque ele entendeu que ele poderia ter mais fora do peito. E aí ele mesmo decide-se pela mamadeira. Ele quer escolher esse fluxo do mais, né? Então ele vai para a vida também querendo mais. E aí dentro da necessidade infantil, ele vai ter a mamadeira, vai suprir aquele alimento, né? De uma forma que também supre a expectativa dele, certo? Trazendo essa questão aqui na vida agora. Como seria na vida agora, né? Para vocês entenderem. O que registrou a falta, mas não compensou com mais, ele guarda para ele o mais que ele desejava. Introspectou o mais. Então, muitas vezes ele não pronuncia o mais. A expectativa dele infantil fica guardada. E isso, realmente, em alguns momentos, ele sente a necessidade de externar, mas ele não compreende o que ele está externando. O outro, que soube compensar o mais daquela falta gerada, ele faz o quê? Ele expressa. Ele não guarda, ele não cala o mais que ele compensa. Então, ele traz à tona. E aí, dentro de toda a perspectiva, né, de todo um trabalho psicoterapêutico, terapêutico, até com a questão do formato do corpo, né, que a gente trabalha muito com isso, todas as terapeutas, a gente vai compreender que a expectativa da criança, ela sempre vai ser pronunciada. Agora, cabe aos pais também além do limiar, a compreensão, o que é necessidade e o que é expectativa. E aí, trazendo o que a Fabine falou, trazendo o que a Sueli falou, olha a diferença. Vamos entender. A Fabienne, como ela já é terapeuta, ela soube compensar, inclusive, o que talvez a mãe da Sueli não conseguisse, porque a mãe da Sueli não era terapeuta. Então, vamos entender aqui. Quando a Fabiane traz e senta com a filha e faz as colocações que ela fez, né? Ela está tomando o quê? Consciência da capacidade reflexiva da filha. E ela diz, ela está certa. Eu não tinha me atentado a isso. Mas agora nós vamos fazer o quê? Correções nisso. É o que hoje eu faço no meu filho. Já, um exemplo, a Sueli, ela tem que fazer com ela mesma. Por quê? Porque ela já é adulta. Eu, Simone, faço comigo mesma com as questões alimentares, porque eu já sou adulta. Aí, com a criança, com os meus filhos, como eu me porto? Como eu me porto perante a necessidade versus expectativa infantil? Eu falo para eles. O que eu sei que ele
introspectivo, ele vai introspectizar a falta, eu falo, você precisa colocar para fora e se posicionar. Porque se você não fizer isso, ninguém nunca vai saber o que você está desejando. Só que olha só, você tem que ter uma capacidade disso, de entender a criança. Porque senão você vai tender a achar que está tudo certo para aquela criança e que está tudo bem. Mas não tá. Ela não sabe pronunciar aquilo que ela ainda tem de expectativa. Já em quem sabe pronunciar a expectativa e que compensa com mais, que é o meu outro filho, eu preciso trazer ele para a realidade também, dizer, você tem uma expectativa sempre demais. Isso não é ruim, porque eu, como mãe, e tem horas que eu sou só mãe, tá? Tem horas que eu não sou terapeuta, mas tem horas que quando eu preciso, eu sento com eles e converso. Eu falo, a sua questão do mais tá por conta que você tem a facilidade de expressar o mais. E você vai querer mais sempre do mundo, da vida, né? Mas isso tem que ter um limite saudável. Para quê? Para que depois esse mais não traga reflexos negativos para a vida dele. Assim como o menos do outro, a introspecção não cause efeitos negativos para a vida dele. Então, o que que eu estou fazendo como mãe? Mas entendendo isso. É por isso que é tão importante a gente compreender os nossos filhos. E logo cedo eu levei eles, né, para entender, eu levei eles para, mesmo sendo terapeuta, eu levei para outra terapeuta, que ela tem, inclusive, essa especialidade em criança, para que ela fizesse esse mapeamento deles, né? E eu compreendesse ali os meus filhos, mesmo sendo terapeuta, sabendo. Então eu falei, agora eu preciso o quê? Eu preciso ensinar a eles lidar com as expectativas deles. As expectativas que vão ser realizadas e também as frustradas. Por quê? Porque nem sempre vai ser só realização. Também vai existir frustração. É através da frustração, muitas vezes, que nós ensinamos os nossos filhos sobre limites dentro da família, dentro do sistema familiar e na sociedade. Então, é muito importante esse assunto, esse tema que nós estamos trazendo aqui hoje para vocês, né? E assim como a Sueli falou sobre a expectativa da criança interior dela, que leva para os relacionamentos, a gente leva para toda a nossa vida. E muitas vezes a gente está achando que o problema é o outro que não está suprindo nossa necessidade, quando não existe um alinhamento entre necessidade e expectativa. E o mais importante para todas vocês, mulheres, homens, mães, casadas, solteiras, até filhos que estejam assistindo essa live, porque eu sei que vai ter muitas mães assistindo com os filhos. O mais importante de tudo isso é entender. Existe aqui uma expectativa. Mas não é sempre que ela vai ser atendida por alguém de fora. A responsabilidade dessa expectativa infantil, que muitas vezes é irreal e às vezes é ilusória, como, por exemplo, os filhos têm uma expectativa de, como a Hilda falou, que são super pais, né? Que os pais são super heróis e que os pais vão conseguir fazer tudo que eles querem e desejam, né? E muitos pais caem nessa história e começam a desprender de tudo para a criança e não conseguir aplicar os limites. E os limites, eles estão, alinhados com frustrações também. Porque no mundo, quando a gente for, a gente vai ter as questões frustradas. Mas qual o entendimento? É o seguinte: ninguém de fora vai suprir a minha necessidade, a minha carência ou as minhas expectativas infantis. Quando eu me torno adulto, sou eu que tenho que fazer isso.
Dos 0 aos 7 é uma responsabilidade quase exclusiva da mãe. Dos 7 ao 14, uma responsabilidade super exclusiva também do pai. E depois, se nós, que somos pais, tivermos feito a lição de casa direitinho, nós começamos a nos tornar desnecessários. Para quê? Para que eles consigam suprir e lidar tanto com necessidades como expectativas. E aí, eu quero já também agradecer a todos vocês, agradecer a todas essas mulheres maravilhosas que aqui estão, né? E agradecer essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, trazendo todo esse ensinamento, trazendo todas essas reflexões, né? Acredito que eu sinto muito forte para mim, Simone, mas eu acredito que eu posso falar em nome de todas essas mulheres e do Colaborativas, né? Que nós queríamos muito lá atrás ter tido um quadro, um programa como esse, que a gente tivesse contato. Porque nós tínhamos, com certeza, aprendido muito, mesmo sem ter que desprender, né, de recurso, porque nós sabemos que o quadro, o programa, ele está disponível no YouTube, é gratuito, né? Então, isso tudo é feito com amor, com afeto. Nós fazemos isso porque nós compreendemos a nossa missão agora, que é trazer o conhecimento e deixar aí, inclusive, como legado para as nossas vidas, tá? Gratidão a todas, agradeço demais e vamos para os próximos temas. Colaborativas agradece.